Olá, sejam bem-vindos ao Invest Time, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a inflação e seu impacto nas finanças pessoais. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe nossos vídeos e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que postamos. Todos estão sujeitos à inflação, e como ela pode afetar sua vida financeira. Quantas vezes você já ouviu, a taxa de juros no Brasil está no maior patamar? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a inflação é definida como um aumento nos preços de bens e serviços calculado por meio de um índice de preços comumente conhecido como índice de inflação. A propósito, o IBGE reúne os dois índices de preços mais importantes. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, reconhecido como oficial pelo governo federal, e o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Um índice de inflação geralmente mede como os preços mudam na economia. Essas diferenças são expressas em porcentagens e representam preços médios durante um período. Por falar nisso, esses preços não são iguais na economia. Alguns produtos estão ficando mais caros. Outros continuam a pagar aproximadamente a mesma quantia, e existem os mais baratos. A inflação geralmente ocorre por três razões: enormes gastos do governo, demanda por produtos que não consegue acompanhar o crescimento ou o aumento dos custos de produção. Por outro lado, a estabilidade de preços do produto, nem subindo, nem caindo, ocorre apenas quando a taxa de inflação chega a zero. Em uma situação de inflação, a maioria dos produtos fica mais cara, mas o orçamento disponível para salários e despesas permanece o mesmo. Então, na prática, essa situação te obriga a gastar mais dinheiro. Por exemplo, um dia você vai ao supermercado e compra feijão por R$ 6, no outro dia volta e compra feijão da mesma marca por R$ 8. Isso ocorre devido à inflação. Os consumidores geralmente podem amenizar os efeitos da inflação, comprando menos quantidade de produto, trocando por variações mais baratas ou substituindo por outras alternativas caseiras. Isso significa que você não reduz só o consumo de seus alimentos e produtos, mas também reduz os custos de lazer e combustível. No entanto, essa reorganização não se limita apenas às despesas do dia a dia, mas também à folha de pagamento. Isso porque o reajuste salarial não ultrapassa a inflação, sem proporcionar benefícios substanciais aos trabalhadores afetados pelo aumento do custo. Os efeitos da inflação também afetam os investimentos. No entanto, se você já investiu ou planeja investir, lembre-se de que a inflação pode alterar significativamente suas expectativas de retorno. A inflação altera a renda real, o que significa que tem um grande impacto. Esteja ciente de que, retorno real sobre um investimento de 5% ao ano nem sempre é o caso. Quando o dinheiro investido gera renda, a inflação faz com que os preços dos bens e serviços subam. Com uma inflação de 4% no mesmo período, o retorno real é de apenas 1%. Isso é importante saber porque o aumento das taxas de juros torna os instrumentos financeiros anteriormente atraentes em maus negócios. Por exemplo, a poupança, antes era uma boa opção, agora é significativamente pior do que qualquer outra opção de título no mercado. Portanto, se possível, reconsidere seu investimento. Você entende que a inflação afeta o poder de compra do consumidor, certo? No entanto, em um ambiente de alta inflação, manter dinheiro em uma conta corrente ou em cédulas pode ser uma má ideia. Isso porque o poder de compra desse recurso diminui com o tempo. Outras aplicações financeiras remuneradas podem ser uma alternativa à proteção contra a inflação. Por exemplo, os rendimentos dos títulos do governo tendem a aumentar com a inflação, pois os investidores buscam rendimentos mais altos para compensar o declínio do poder de compra ao longo do tempo. Mas se a taxa de juros for fixada no momento do investimento e a taxa de inflação for maior do que o esperado, o investidor perde dinheiro. Por outro lado, investidores que investem em títulos que pagam juros conforme a inflação, são beneficiados quando a inflação for menor do que o esperado. Confira agora 6 investimentos contra a inflação. Tesouro IPCA+. É um título oferecido pelo Tesouro Direto. Esses títulos são os mais seguros, pois é o mesmo que emprestar dinheiro ao governo. Sua recompensa é um híbrido. Isso significa que a negociação de ROI é feita em uma base pré-fixada e pós-fixada. A taxa de juros prescrita será determinada antes da aplicação. Os retornos fixos seguem a porcentagem do índice, ou seja, o próprio IPCA.
Ainda há duas formas de receber rendimentos do Tesouro IPCA+. Os pagamentos podem ser feitos no vencimento do título ou semestralmente. Os pagamentos semestrais servem para quem necessita de complementação previdenciária ou complementação de renda. Portanto, se você está em processo de acumulação de bens, o ideal é recebê-lo no vencimento. Os títulos IPCA+ seguem a tabela de regressão do imposto de renda e os juros são liquidados no vencimento. Dessa forma, quanto mais tempo você mantiver seu dinheiro investido, menos impostos pagará. Vale ressaltar que, optando por pagar semestralmente, o imposto de renda será deduzido semestralmente. Portanto, a primeira alíquota será maior até atingir o mínimo de 15%. Quem optar por receber juros no vencimento ainda terá que pagar uma taxa de juros mínima de 15%, já que todos os títulos do Tesouro IPCA+ têm vencimentos a partir de 3 anos. A B3 também cobra taxa de custódia, de até 0,20% ao ano, mas apenas para aplicações acima de R$ 10.000. Some-se a isso o impacto do IOF, Imposto sobre Atividades Financeiras, caso a aquisição ocorra nos primeiros 30 dias após a adoção. LCI e LCA. LCI, letra de crédito imobiliário, e LCA, letra de crédito do agronegócio, são mais uma alternativa aos títulos de renda fixa para proteger seu investimento contra a inflação. São títulos de crédito emitidos por instituições financeiras para financiar atividades nos setores imobiliário e agropecuário. O incentivo para esses ativos é a isenção do imposto de renda. O governo considera os setores imobiliário e do agronegócio estratégicos para o crescimento do país. Para promover o desenvolvimento nacional, o país mantém essas cartas longe da mordida do leão. As letras de crédito geralmente pagam um valor pós-fixado do CDI. No entanto, alguns produtos são indexados pelo IPCA. Esteja ciente da liquidez do LCI e LCA. O resgate é possível dentro de 90 dias após a aplicação. Em outras palavras, você não pode desistir. Alguns oferecem mais de 90 dias de liquidez diária, além daqueles que só permitem o resgate após o vencimento. Esses detalhes são incluídos na descrição do produto na sua corretora para fins de verificação. CRI e CRA. CRI e CRA são certificados de recebíveis do setor imobiliário e do setor do agronegócio, respectivamente. Eles também são produtos de renda fixa e operam de forma semelhante às LCIs e LCAs. A diferença é que as securitizadoras emitem CRIs e CRAs, não os bancos. As empresas de securitização são empresas que compram e convertem recebíveis de clientes de outras empresas em títulos. Os rendimentos desses certificados podem ser fixados antes ou depois, indexados a Selic, CDI ou inflação. Quando atrelada à inflação, a rentabilidade é mista, como acontece com o IPCA+ do Tesouro. Assim, há pagamentos anuais mínimos de juros acrescidos de uma variação da inflação, medida pelo IPCA ou IGPM. Possuem baixa liquidez, por isso, são mais indicadas para estratégias de longo prazo, onde os recursos serão sacados apenas no vencimento acordado. Os CRIs e CRAs normalmente possuem vencimentos longos, de até 15 anos. O valor mínimo para investir nesses ativos é entre R$ 1.000 a R$ 20.000, assim como o LCI e LCA. O CRI e CRA são isentos de imposto de renda e IOF. Eles também não cobram uma taxa de administração, mas algumas corretoras podem cobrar um depósito ou taxa de corretagem. Por fim, cabe mencionar que esta categoria de produto não é segurada pelo FGC, tornando o risco de aplicação um pouco maior. Assim, uma forma de se manter seguro é observar o processo de securitização que fornece segurança. Fundos de renda fixa. Os fundos multimercados e cestas são compostas por produtos de renda fixa, buscando diversificação e segurança. Para se enquadrar nessa categoria, eles devem ter pelo menos 80% de sua carteira investidos em títulos de renda fixa. Funciona de forma semelhante aos fundos de renda variável. O investidor compra a ação e o gestor aplica o dinheiro no ativo conforme a política do fundo. Em seguida, os lucros e comissões são distribuídos entre os acionistas e é mensalmente publicado um relatório com os resultados das operações obtidas. Existem também diferenças nas taxas de imposto de renda que os governos aplicam aos ativos em carteira, dependendo do vencimento dos títulos e do regime tributário. Portanto, os fundos são divididos em fundos de longo prazo e fundos de curto prazo.
Os fundos de longo prazo possuem títulos com prazo médio superior a 365 dias e seguem a tabela tradicional de imposto de renda fixa descrita anteriormente na seção IPCA+. Em contraste, os empréstimos de curto prazo têm vários descontos. Os fundos de títulos podem ser de curto ou longo prazo, sendo importante entender essa distinção. Resumindo, a sexta é uma composição mais conservadora e segura, mas ainda há menos risco nessa classe de ativos. Debêntures. Além dos produtos de renda fixa, as debêntures são títulos emitidos por empresas privadas para financiar seus projetos, pagar dívidas ou levantar capital. Em troca desse empréstimo, o investidor recebe juros. Esses ativos atraem a atenção dos investidores porque normalmente oferecem rendimentos mais altos do que outros títulos de renda fixa. Mas lembre-se sempre do ditado de que quanto maior o retorno no mundo dos investimentos, maior o risco. Além disso, este produto não oferece garantia FGC. Em vez disso, cada título pode fornecer um tipo diferente de garantia, como ações da empresa em caso de inadimplência. A rentabilidade das debêntures também depende das preferências da empresa emissora. Pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Geralmente são híbridos, com uma parte fixa e outra atrelada a um índice como o IPCA. Em termos de vencimento, o vencimento dos títulos de dívida varia muito de emissão para emissão, variando de alguns meses a uma década ou mais. Em termos de tributação, as debêntures também seguem a tradicional tabela regressiva para investimentos em renda fixa. Porém, existem também as debêntures incentivadas, sendo aquelas que não pagam imposto de renda. O governo dá a elas a isenção devido ao financiamento de projetos de infraestrutura que beneficiarão a economia. ETF de renda fixa. ETF significa Exchange Traded Fund. Estes nada mais são do que fundos mútuos que copiam índices do mercado de ações. A principal vantagem deste produto é a diversificação do portfólio graças a uma única aplicação. Isso ocorre porque as cestas de ativos ETF têm muita variação. Esses tipos de fundos são fontes passivas de renda. Isso significa que os gestores não estão envolvidos na tomada de decisões, pois se trata de um fundo de gestão passiva, cuja única tarefa do gestor é ajustar seu patrimônio em percentual igual ao do índice para que o desempenho seja a mesma ou a mais próxima possível. Os ativos são colocados em cestas e os acionistas monitoram o desempenho, seja ele negativo ou positivo. A cesta de ETF de títulos é composta por títulos do governo e títulos corporativos sendo pré-fixados, pós-fixados ou combinados. Os ETF de renda fixa replicam o IMAB, Índice de Títulos Públicos. Os ETFs são atraentes porque são mais simples, com taxas mais baixas do que os fundos mútuos tradicionais. Por exemplo, o imposto de renda é de 15% dos lucros, independentemente do período de aplicação. Também não há pagamento de come-cotas. Por outro lado, os fundos de índice não contam com garantia do FGC. A volatilidade de preços é mais acentuada devido à diversificação das carteiras e a declaração de imposto de renda é exigida por não haver recolhimento na fonte. Diversificar seus investimentos minimiza o risco, pois você pode explorar diferentes cenários de retorno de forma independente, em vez de investir todo o seu capital em um cenário. Independentemente de uma série de variáveis, como rentabilidade, prazo de vencimento, liquidez, impostos e risco de determinados títulos, investir em ativos atrelados ao IPCA. É uma forma de preservar o poder de compra e aproveitar o aumento da inflação. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E lembre-se, time is money, e investir é ganhar tempo.